O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deus age de forma pessoal e concreta. Antes dele agir na vida da comunidade, ele age na vida de cada pessoa, porque nós somos únicos para Deus. A primeira leitura nos fala sobre essa ação de Deus, quando Felipe, o apóstolo, sente uma moção do Espírito Santo de que ele deve agora se aproximar de uma charrete, como na época, e lá estava um eunuco etíope, alguém que servia a rainha da Etiópia e que tinha uma sede de Deus, embora não conhecesse a Jesus Cristo. Ele estava lendo a Sagrada Escritura, naquele trecho de Isaías que fala de todo o sofrimento de Jesus. Felipe é impelido pelo Espírito Santo e ele vai ao encontro desse homem. Nós vemos que o encontro não é por um acaso, é inspirado por Deus. Deus conduz tudo. O que nós precisamos é ter abertura ao Espírito Santo para que Ele possa se usar de nós. E o Espírito o envia para que ele esteja próximo daquele homem. O primeiro passo é escutar a Deus, depois colocar em prática e não ter medo de se aproximar. O etíope estava ali, lendo aquela palavra, mas nada entendia. Felipe pergunta: você compreende aquilo que você está lendo? E nós vemos aqui a humildade do etíope. Como que eu vou compreender se não há ninguém que possa me explicar? Então é a humildade de querer aprender, de acolher. Deus é sempre aquele que tem a iniciativa, nos dá a inspiração, mas nós também, quando nós sentimos esse anseio e respondemos à inspiração de Deus, acabamos dando uma resposta a essa iniciativa do Senhor. O etíope quis saber mais e Deus enviou alguém. E naquele instante Felipe, o apóstolo, vai explicar que todas as profecias se cumprem em Jesus Cristo. E o coração daquele homem que estava lendo a palavra agora se abre, de maneira que quando eles se aproximam da água, de possivelmente uma corredeira, este homem quer ser batizado. O que me impede de ser batizado? Então, nesta primeira ocasião que o Senhor apresenta deste homem conhecer a Jesus Cristo e ser marcado por Ele, acontece a graça, a abertura de coração, e este homem é batizado por Felipe,
que logo em seguida desaparece. O apóstolo já não está mais ali. Ele parte agora para evangelizar outros lugares. Então nós vemos como Deus age através das pessoas na nossa vida. Como Deus pode agir através de nós. Mas saibamos bem, depois que a gente cumpre também a nossa missão, é importante que a gente, uma missão específica, é importante que a gente siga em frente. Filipe é aquele que evangeliza, mas não para si mesmo, evangeliza para Cristo. E aquele homem passa agora a pertencer à igreja etíope. O etíope é batizado. Filipe não se apega àquele homem. Filipe sabe que ele pertence a Jesus Cristo, por isso que Filipe segue o seu caminho. As pessoas que nós acompanhamos não são para nós, são para Cristo. A gente tem que ter essa consciência. Nós não atraímos ninguém para nós, não é? Quando isso acontece, não é evangelização. Às vezes talvez algo que nós temos como um carisma, mas se não apontar para Jesus Cristo, não está acontecendo de fato ali a conversão. Jesus vai dizer no Evangelho que todos aqueles que o Pai lhe deu, Ele os atrairá. Então, mais uma vez aqui é Deus que tem a iniciativa. É Ele que nos dá o dom da fé. Embora no Evangelho não se fale expressamente da fé, se fala dessa realidade, porque a fé nos foi dada como um presente, é um dom. Não vamos pensar que somos nós que temos a fé. Não, antes disso nós recebemos esta fé. A fé é algo comunicado por Deus através da igreja, não é? Então a fé é algo que Deus coloca no nosso coração, nos capacitando a crer. O que é preciso é que depois a gente possa alimentar essa fé, buscar a orientação, como também o etíope buscou cada vez mais conhecer a Jesus Cristo. Mas a fé sempre vai ser uma iniciativa de Deus, é Ele que coloca o anseio no nosso coração. Agora, receber esse presente é uma atitude que deve ser daquele que se abre a Deus, porque a gente pode também rejeitar um presente, não é verdade? Ou a gente pode até receber um presente e colocar depois na gaveta e não usar. Assim pode acontecer também com a fé. Quem recebe a fé no batismo, quem já tem impresso no seu coração, não é, esse anseio por Deus, porque Deus quando nos cria, Ele já nos cria para Ele. Embora muitas pessoas não tenham consciência disso, está na natureza humana essa busca pelo divino, pela transcendência. Então ali há também o agir de Deus, mas tudo isso requer que nós demos uma resposta. Jesus hoje diz que Ele é o pão da vida, não é um alimento qualquer, é o pão da eternidade, aquele que vem saciar todo o anseio humano, é aquele que vem nos dar além da força, também o sustento diário. Ele se oferece, Ele é alimento e Ele se apresenta de uma forma muito concreta, com o seu corpo Ele nos dá esse sustento. Estamos reunidos aqui porque estamos nos deixando instruir por essa palavra de Deus, que é sempre viva, que é atual. Estamos aqui porque também receberemos a Eucaristia, a presença do Senhor, pão da vida eterna que se oferece a nós. Estamos aqui porque o Senhor nos deu a fé e nós estamos fazendo uso desse presente que Ele mesmo nos transmitiu. Vamos então, amados irmãos e irmãs, crescer na fé, aprofundar no conhecimento de Deus e assim viver em comunidade. Se Deus tocou em você de forma pessoal, saiba que o outro passo é justamente se unir à igreja. É isso que acontece com o etíope lá na primeira leitura. Ele é batizado, ele passa a pertencer aos discípulos e discípulas de Jesus da igreja do Senhor. E ele passa depois a caminhar junto com a igreja. Então, se nós nos sentimos tocados por Deus, vamos cada vez mais nos tornar igreja com a nossa participação. É assim que nós, de fato,
permitiremos que a nossa fé cresça cada dia mais, sabendo que Jesus é o pão vivo descido do céu. Ele nos atraiu para que nós possamos servi-lo, amá-lo e ser instrumentos em suas mãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos em pé.